Olá, nesta sessão nós vamos aqui verificar como conseguimos trabalhar os dados. E quando falo trabalhar os dados, quero dizer a introdução, a alteração, a eliminação ou a consulta de dados em cada uma das tabelas. Tal como já referi noutros momentos, a base de dados que estamos a desenvolver servirá no futuro de suporte a uma aplicação e essa aplicação terá os seus formulários para executar estas atividades. Contudo, podemos fazê-las diretamente aqui na base de dados. Vamos começar, ou vou começar então, por introduzir alguns dados, por exemplo, na tabela nacionalidades da nossa base de dados editor. Verificamos que podemos abrir a base de dados, temos as nossas tabelas, depois temos as vistas, mas a tabela e aqui a nacionalidade. Clicamos, temos as colunas, mas então com o botão do lado direito na tabela nacionalidade, botão do lado direito fazemos edição de tabela. Ao editar a tabela, por cá já tenho aqui um dado introduzido, mas nós vamos introduzir outros dados. És de Espanha, FR França, e em relação aos dados para esta tabela de nacionalidades, para já chega, vamos verificar então, vamos fazer apply para guardar os nossos dados, estão guardados. Verificamos que foram introduzidas linhas com sucesso. Então agora vamos à tabela autor e vamos introduzir aqui um autor. Edit table. E então não vamos introduzir o número do autor. Se bem se recordam, a numeração é automática, como tal será acrescentado um número, por isso o próximo autor será o número 4. É Ana Maria Monforte, o nome da autora. Tenho o número de contribuinte, tenho o número de telefone 92222, vive na Rua da Firmeza, no número 22 primeiro, código postal é 4321 Porto, 4321 Porto, o país continua a ser Portugal, e agora a nacionalidade. E vamos verificar aqui a integridade. Vamos imaginar que este autor pertencia à nacionalidade italiana e que nós tínhamos definido italiana por IT ou só por I. Vamos fazer aplicar, apply, está aqui um erro. E dá aqui um erro, e muito bem. Há aqui um erro porque na nossa tabela de nacionalidades nós não criamos ainda, ou não introduzimos a nacionalidade e tal. Vamos verificar se introduzimos aqui PT, que é a nacionalidade portuguesa, se as coisas correm de forma diferente. Se de facto verificamos que foi introduzido com sucesso. Então, sempre que nós utilizamos um valor, que introduzimos um valor num campo que está relacionado com outra tabela, que é, neste campo, nacionalidade, a ID de nacionalidade é uma chave estrangeira. No campo, na tabela de nacionalidades, a ID de nacionalidade é uma chave primária. Por isso, sempre que introduzimos um valor numa chave estrangeira, ele tem que estar previamente criado na tabela principal, na tabela cuja a chave é primária. Isto para garantir esta preocupação, porque só assim é garantimos a integridade dos dados, porque só assim eu consigo saber que PT é Portugal. Se esta base de dados tivesse aceito aqui a utilização do I como Itália, não estava dito em lado nenhum que é Itália, como é que eu à frente poderia ter uma consulta a aparecer a palavra Itália, o nome do país Itália, ou a nacionalidade italiana? Não é possível, pois tem que haver, e então chamamos isto a integridade dos dados. Só podemos utilizar dados que estão previamente registados nas outras tabelas. De igual forma, quando pretendemos anular, se eu quero anular determinado país, que já foi usado aqui nesta tabela,
primeiro tenho que anular na tabela nacionalidades. Só depois é que posso anular o registro correspondente na tabela autor. Então, verificamos como introduzimos dados. Também podemos verificar como anular dados. É fácil, não vou anular. Podemos simplesmente, estamos do lado direito, selecionamos a linha, o tuplo que queremos anular, vou fazer aqui o delete da linha. Ou então, também temos cá, já no nosso menu superior, a forma de eliminar. Podemos eliminar por aqui, ou também inserir novas linhas. O que é que está agora aqui? O que é que podemos ver? Outra questão importante, por exemplo, a consulta dos dados. Então, se eu tenho aqui uma tabela autor, posso fazer a seleção das primeiras mil linhas e automaticamente me mostra as linhas que estão criadas, os items criados, ou então se eu chegar aqui à nacionalidade, verificar quais são os países que estão criados na nossa tabela. Atualmente podemos introduzir aqui outros, podemos alterar. A nacionalidade não é França, mas a nacionalidade é francesa e espanhola. Muito bem, isto foi para demonstrar que nós a cada momento também podemos alterar os dados. Verificamos a introdução, a eliminação, a alteração e a consulta dos dados. Naturalmente, não podemos deixar de gravar todas as nossas alterações. Agora temos que fazer o nosso símbolozinho de gravar. Verificamos, vamos só aqui a outra tabela, para voltar novamente à mesma e verificar que os dados já estão guardados de forma correta. Nacionalidade espanhola, nacionalidade francesa e portuguesa. Então, verificamos só para concluir como podemos introduzir dados e eliminar dados.